Que a paz do Senhor inunde o coração de todos e todas no momento em que forem ouvir mais esse podcast. Vamos ler alguns textos e eu vou começar com o profeta Jeremias, capítulo 29, de 11 a 13. Um texto lindo que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Nossa vida é uma jornada com nosso Pai e há uma linda e eterna história de amor que Ele quer escrever conosco. Assim como aquele povo não pertencia à Babilônia, nós também não pertencemos a esse mundo que jaz no maligno. Portanto, aquele que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador não faz parte dessa Babilônia. Porque quando o profeta Jeremias escreveu isso, o povo estava cativo em Babilônia. E muitas vezes a gente fica cativo nessa Babilônia de hoje. E toda história tem seus altos e baixos, tem tristezas e alegrias, vitórias e derrotas. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículos 2 e 3, diz assim: pensem nas coisas lá no alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Numa história, há muitos personagens e nem todos são bons. Há aqueles maravilhosos e aqueles que nos decepcionam. Há pessoas, né, que ocupam um personagem principal e há ainda aqueles de pequena participação. Mas todas as pessoas que passam por nós são ferramentas usadas por Deus para nos aperfeiçoar. E o escritor é o nosso pai, que tem o controle sobre a nossa história. É maravilhoso saber que a nossa história é escrita a quatro mãos. Nossas mãos e as mãos do Pai. Mas Jesus tem que ter o papel principal em nossa história. Afinal, em Romanos 11:36 é dito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Há uma lista de pessoas que nos incomodam. E aí temos que perguntar a Deus: o que o Senhor quer nos ensinar? Em que o Senhor quer me aperfeiçoar? Essas pessoas são usadas por Deus para desenvolver o caráter desse personagem que somos nós. Desde o princípio, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E em Romanos 8:29, foi dito pelo apóstolo Paulo: porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então temos que saber que Deus só permite que aconteça conosco aquilo que vai servir para o nosso aperfeiçoamento. Fazemos parte da história da criação e da história da salvação como filhos redimidos pelo sangue de Jesus. O conteúdo da nossa história ainda está se desenvolvendo. E nós não sabemos quando o autor, que é o nosso Pai, vai concluir aqui na Terra a nossa história. Sabemos que em nossa jornada já estamos escondidos em Cristo, que é o autor da vida e, portanto, da nossa história. E Ele quer escrever uma linda história de amor, porque Ele é o Deus do amor e Ele nos ama com um amor que excede todo entendimento. Em 2 Coríntios 3:2, diz assim: vocês são a nossa carta,
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, nós somos uma mensagem de Deus e todas as pessoas que nos rodeiam, pessoas que Deus coloca em nosso caminho, nos lê, na verdade, nos lê. Então, que carta é essa que nós somos? Né? Se nós estivermos em Deus, a carta que somos é uma carta linda que vai edificar vidas, que vai abençoar vidas. Mas se as pessoas leem em nós, pessoas murmuradoras, amargas, pessoas difíceis, pessoas rixosas, é isso que ela vai ler em nós. Que mensagem de Deus a todas as pessoas estamos enviando? Que mensagem estamos transmitindo? Mensagens de paz, de amor, de esperança e fé? Mensagens de retidão, bondade e misericórdia? Deus usa os nossos problemas, dificuldades e dores para provar a nossa fé e forjar em nós um caráter de excelência. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo nos fala que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não ficasse soberbo, por causa das grandes revelações que ele tinha recebido de Deus. E Deus não quis remover esse espinho na carne de Paulo, porque aquele espinho estava servindo para aperfeiçoar Paulo, evitando o pecado da soberba, do orgulho e da arrogância. Não foi Deus quem colocou em Paulo aquele espinho, mas Deus usou aquela situação para Paulo se tornar mais santo. Paulo tinha que lutar contra o mensageiro de Satanás. Também temos que lutar todos os dias contra a nossa carne, dependendo de Deus e de sua maravilhosa graça e de seu profundo amor por nós, tendo convicção que Deus, em todo o tempo, está trabalhando em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Então, se vivemos como peregrinos nessa terra estranha, nessa Babilônia, nesse Egito, que não é o nosso lugar, vamos plantar e comer do seu fruto, edificar nossa vida através da palavra de Deus, edificando todos que estão à nossa volta. Vamos mostrar que temos o fruto do Espírito Santo, vivendo a paz com todas as pessoas, naquilo que depender de nós, espalhando a paz que Jesus derrama sobre nossos corações e sobre o lugar em que vivemos, orando em favor dele. O povo de Israel ficou 70 anos no exílio da Babilônia para aperfeiçoar o seu caráter e nunca mais ser um povo idólatra. Mas não sabemos quanto tempo durará o nosso exílio. Não sabemos quanto tempo ficaremos por aqui. Não sabemos quanto tempo teremos que peregrinar em terra estranha. Não sabemos quanto tempo ficaremos nesse corpo mortal, mas sabemos que Deus tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Minha oração por mim e por você é que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração para sermos achados por Ele. Minha oração por mim e por você é que vivamos a promessa de Deus de nos tirar de nossos cativeiros, nos congregando em lugares santos. Minha oração por mim e por você é que tenhamos um coração grato a Deus por Ele estar escrevendo conosco a mais linda e eterna história de amor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Uma observação. Essa mensagem foi inspirada
a princípio, numa mensagem muito antiga da missionária Edmeia Williams. Até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir.